Robert Downey Jr. está voltando para a Marvel para o próximo filme dos Vingadores como Doutor Destino. O painel da Marvel na San Diego Comic Con no último sábado trouxe notícias bombásticas, mas nenhuma delas foi mais impactante do que o fato de que Robert Downey Jr. vai voltar para Vingadores 5, mas não como Homem de Ferro ou Tony Stark, e sim como Victor Von Doom, o Doutor Destino. Sim, você não entendeu errado. O Robert Downey Jr., que interpretou o Tony Stark de 2008 a 2019 no UCM, vai voltar para Vingadores 5, só que como Doutor Destino, o vilão do Quarteto Fantástico. Não está claro se o Doutor Destino vai aparecer apenas em Vingadores 5 ou se ele já vai aparecer antes no filme do Quarteto Fantástico. Mas o fato é que o Downey Jr. está de volta ao UCM como um vilão. Nesse momento, todo mundo tem várias teorias, mas a gente precisa deixar claro o que é especulação e o que é fato até agora. Vamos lá, primeiro ponto. Os irmãos russos, Anthony e Joey Russo, vão voltar para dirigir os dois próximos filmes dos Vingadores. Os irmãos russos, como você sabe, dirigiram Capitão América e o Soldado Invernal, Capitão América Guerra Civil, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Por um tempo pareceu que eles nunca mais iriam trabalhar com a Marvel, mas eles acabaram decidindo por dirigir os próximos dois filmes dos Vingadores. Vingadores 6 vai se chamar Guerras Secretas, e isso a gente já sabia. Mas a gente ainda não sabia exatamente o que seria do Vingadores 5 após a demissão do Jonathan Majors, que fazia o Kang. Sem o Kang, não tinha como Vingadores 5 ser a Dinastia Kang. E é isso mesmo, Vingadores 5 não vai mais se chamar a Dinastia Kang. Ao invés disso, o próximo filme dos Vingadores vai se chamar Avengers Doomsday. Doomsday, que aí no caso é uma brincadeira com a palavra Doom, de Dr. Doom. Eu não sei como que vai ficar esse nome aqui no Brasil, mas em inglês faz muito sentido chamar de Avengers Doomsday um filme no qual o Doutor Destino, Dr. Doom, vai ser o vilão. Eu tava acompanhando o painel da Marvel e assim que eles anunciaram Avengers Doomsday, ficou claro que o vilão, que o foco desse filme seria o Dr. Doom. Foi aí que entraram várias pessoas vestidas de Doutor Destino no painel, todos de máscara, até que uma foi até o centro do palco, retirou a máscara e era o Robert Downey Jr. A plateia foi ao delírio, ninguém estava entendendo nada e ninguém ainda está entendendo nada. Mas calma, a gente vai decifrar esse mistério. Outro fato bem importante é que eles anunciaram no painel que o Robert Downey Jr. está interpretando o Victor Von Doom. Não é o Tony Stark, não é um Homem de Ferro. É o Victor Von Doom. Então, a primeiro momento, esse novo papel do Robert Downey Jr. não tem nada a ver com o Homem de Ferro. É um personagem novo, interpretado pelo mesmo ator. Mas claro que no universo de quadrinhos e até no UCM, onde existe um multiverso, seria uma coincidência grande demais o fato do Dr. Doom ter o mesmo rosto do Tony Stark. Bom, você pode dizer, o Dr. Doom usa uma máscara, então talvez ele nunca mostre o rosto. E realmente, isso é uma ideia que pode até fazer sentido. Talvez o Doutor Destino, nos próximos filmes dos Vingadores, não vai retirar a máscara e a gente nunca veja o rosto do Robert Downey Jr. Mas eu acho isso muito pouco provável. Você não paga o cachê do Robert Downey Jr. para ele não retirar a máscara. Durante o painel, o Robert Downey Jr. falou que ele gosta de interpretar personagens complexos. E isso me deixa mais claro que ele está realmente interpretando o Doutor Destino e não apenas um Tony Stark do mal de outro universo. Mas ainda assim, eu acho que eles vão explorar o fato desse Doutor Destino ter o mesmo rosto do Homem de Ferro. Eu acho que essa versão do Victor Von Doom tem alguma relação com o Tony Stark, talvez alguma variante. O único exemplo semelhante que a gente pode usar como comparação vem do Chris Evans como Capitão América e Tocha Humana. E se você ainda não viu o último filme da Marvel nos cinemas, pausa esse vídeo, assiste e depois volta, ok? Então lá vai, spoiler de Deadpool e Wolverine. O Chris Evans retorna, mas não como Steve Rogers, e sim como Johnny Storm, o Tocha Humana dos filmes do Quarteto Fantástico. O Deadpool até acha que aquele é o Capitão América e espera ele falar Avante Vingadores, mas no final era o Johnny Storm. Então já existe um precedente para isso no UCM. Personagens completamente diferentes que têm o mesmo rosto. A gente pode dizer que o Johnny Storm é uma variante do Steve Rogers ou que o Steve Rogers é uma variante do Johnny Storm. Aí é uma questão de semântica. E sabe o que é mais engraçado? Existiram rumores na época da produção do primeiro filme do Quarteto Fantástico, lá na época da Fox, de que o Robert Downey Jr. foi um dos atores cotados para interpretar o Doutor Destino. Se isso for realmente verdade, então é curioso que ele vai realmente interpretar o Doutor Destino após quase uma década interpretando o Homem de Ferro. O fato do Robert Downey Jr. estar voltando para o próximo filme dos Vingadores parece realmente que a Marvel apertou o botão emergência, trazer o Robert Downey Jr. de volta, mas sem arruinar o final do Homem de Ferro. É uma decisão muito interessante, mas é também uma decisão muito arriscada. O Doutor Destino, ou Dr. Doom, é um dos personagens mais interessantes do universo Marvel. Muitas pessoas consideram ele como o melhor vilão do universo Marvel nos quadrinhos. Alguns até dizem que o Victor Von Doom é o melhor vilão dos quadrinhos de todos os tempos. O Doom não é só um vilão do Quarteto Fantástico, ele é um dos alicerces do universo Marvel e participou de algumas das histórias mais importantes da história da editora. Uma dessas histórias é Guerras Secretas, principalmente a versão de 2015, no qual o Doom é praticamente o co-protagonista junto
do Reed Richards, o Senhor Fantástico. Desde que a Marvel anunciou que iria fazer um Avengers Secret Wars, um Vingadores Guerras Secretas, estava claro que o Doom ia acabar aparecendo de algum jeito ou de outro. Só que quando eles anunciaram o Kang e toda a questão de viagem no tempo e multiverso, parecia que essa versão de Guerras Secretas iria ser focada no Kang ao invés do Doom. Bom, seja lá qual foi o plano inicial, o fato é que o Doom vai ser o protagonista dos dois próximos filmes dos Vingadores, da mesma forma que o Thanos foi o foco de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Seja lá qual vai ser a explicação pro Doom agora ter o mesmo rosto do Homem de Ferro, o fato é de que adaptar esse vilão vai ser muito difícil. Uma das coisas mais interessantes do Doutor Destino é a relação dele com o Quarteto Fantástico, particularmente com o Reed Richards. Até onde a gente sabe, o Robert Downey Jr. não está confirmado pro filme do Quarteto Fantástico, mas eu acho que ele vai aparecer lá como Doutor Destino sim. E falando em Quarteto Fantástico, o Quarteto Fantástico está confirmado tanto para Vingadores 5 quanto para Vingadores 6. Ou seja, parece que Avengers Doomsday e Avengers Secret Wars vão todos ser parte de uma grande história ali que vai começar com o Quarteto Fantástico e no qual o Doom vai ser o grande vilão. Claro, o vilão de Quarteto Fantástico aparentemente vai ser o Galactus, mas eu acho sim que o Doom vai estar envolvido. Mesmo que o Robert Downey Jr. esteja interpretando um personagem completamente à parte do Homem de Ferro nos próximos Vingadores, eu acho que ele vai acabar retornando como Tony Stark sim. Seria interessante se para derrotar o Victor Von Doom, os Vingadores acabassem tendo que pedir ajuda de outras variantes do Tony Stark, dando assim a Marvel a oportunidade de trazer o Homem de Ferro de volta, mesmo que por uma participação pequena nos próximos filmes. A notícia é bombástica e tudo ainda é bem confuso, mas não dá pra negar que é uma alternativa bem interessante trazer o Robert Downey Jr. de volta como Victor Von Doom. Eu também fico feliz que a Marvel já confirmou que ele vai estar interpretando o Victor Von Doom, não uma variante do Tony Stark que virou o Doutor Destino. Sério, eu já perdi as contas de quantos vilões no CM no fundo tinham alguma ligação com o Homem de Ferro. Imagina se o Victor Von Doom também fosse o Homem de Ferro. Mas claro, dá pra ter algumas conexões legais aí. O homem que ficava dentro de uma armadura de ferro, agora com uma máscara de ferro, talvez isso faça sentido pelo multiverso. A minha única preocupação quanto ao Doutor Destino para esses dois próximos filmes dos Vingadores é o quão bem desenvolvido ele vai ser. O Dr. Doom é um personagem fantástico, mas eu gostaria que ele tivesse tido o tratamento do Thanos, aparecendo em vários filmes antes de ser um vilão dos Vingadores. Mas ei, é o Robert Downey Jr. interpretando um vilão em filmes dos Vingadores. Não tem como dizer que não é uma ideia legal. Mas e você? Gostou desse anúncio de que o Robert Downey Jr. vai interpretar o Dr. Doom nos próximos dois filmes dos Vingadores? Você acha que essa versão do Victor Von Doom tem alguma ligação com o Tony Stark além do ator, ou isso vai ser apenas uma grande coincidência multiversal? Deixa aqui nos comentários. Olha, e por falar em multiversos e realidades confusas, nesse vídeo aqui eu discuto a timeline dos filmes dos X-Men, começando lá do primeiro filme até Deadpool e Wolverine.